amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a Lilith na astrologia. Primeiros avisos antes de a gente começar esse vídeo. Eu tô gravando bem cedinho, então a minha voz tá um pouquinho rouca, vocês vão ouvir som aí, provavelmente aleatórios de bichinhos latindo, pássaros cantando. Se estiver conseguindo captar tudo isso, gente, eu peço desculpas, mas era a hora que eu tinha para gravar. Então vamos falar sobre a Lilith, né? A Lilith é esse ponto, né, calculado ali na astrologia que causa muito questionamento, muita curiosidade. Nem todo mundo sabe exatamente o que é. Não vou falar astrologuês com vocês aqui, então vou tentar ser o mais sucinta possível para a gente ir direto para o que significa Lilith, que é o que vocês realmente querem saber, né? Então, na astrologia, a gente tem vários tipos de Lilith. A gente tem algumas variações de pontos calculados, que é a Lilith, e temos também a Lilith como um asteroide. A Lilith que eu uso quando eu estou avaliando um mapa, né, principalmente nas questões do feminino, tanto do mapa de um homem quanto de uma mulher, é a Lilith negra, é a lua negra, a gente chama de lua negra. É um posicionamento que representa a maior distância da lua em relação à órbita da Terra. Então, né, você vai fazer ali um cálculo, entrar em um site que faça esse cálculo, enfim. Hoje em dia você encontra na internet sites que só fazem o posicionamento da lua, da lua negra, da Lilith, ou você pode fazer no astro.com, que tem vários pontos interessantes, tem vertex, tem... Enfim, já tô falando outros pontos astrológicos aqui. Você pode dar uma olhadinha lá, que tem o cálculo do Black Moon Lilith. Só tem que ter cuidado, né? Porque a gente quer a Black Moon Lilith, né? A gente não quer o asteroide Lilith. Dito isso, para não ficar muito complicado, qualquer dúvida, gente, vocês podem tirar comigo aqui embaixo, nos comentários, ou lá no Instagram, que é onde eu geralmente converso com vocês. Dito isso, vamos entender por que Lilith, né? E o que Lilith representa. Quem conhece mitologia hebraica já ouviu falar de Lilith. Na verdade, acho que todo mundo já ouviu. A gente às vezes só não sabe exatamente o que representa. Mas na mitologia hebraica, Lilith teria sido a primeira esposa de Adão, né? Lembrando que é mitologia, né? Não é a crença da fé, ok? Então existe a mitologia de Lilith, que teria sido essa primeira esposa de Adão, uma mulher que teria sido tirada do barro, exatamente como Adão. Então ela era igual a ele, digamos assim, porque a gente pensa que Eva foi tirada da costela, então ela era parte pertencente de Adão, né? Parte dele. Ela não era uma outra coisa, uma outra coisa além dele, que nem Lilith. Então Lilith teria sido essa primeira esposa de Adão. Essa figura feminina que não se submete. É uma figura feminina que tem ali uma certa autonomia em relação a Eva. Lembrando que essa é a mitologia, tá? Então na mitologia hebraica, ela abandona Adão, ela vai embora, né? Adão chega para Deus e fala, olha, a mulher que você me deu foi embora. E aí Deus, enfim, dá a Eva para Adão. Enquanto isso, Lilith vai, né, vagar sozinha e acaba sendo mãe de demônios, tá? Essa é uma das variantes, digamos assim, da mitologia hebraica do que se representa Lilith. Então, quando esse nome ele é dado na astrologia para o Black Moon Lilith, ou seja, a lua negra, a gente tem que lembrar que estamos falando da lua negra. Então, existe um ponto na Lilith que é algo que pertence à sombra, que a gente poderia falar da própria lua. Ou seja, aquilo que você tem na sua lua natal, com algumas características mais primitivas, digamos assim, sexualmente, emocionalmente. Tem algo na Lilith que é profundamente primitivo, rudimentar, é uma energia selvagem, né? Vocês já vão fazer as conexões aí, quem já conhece meu canal, quem já acompanha meu conteúdo, né? Aqui a gente tem a Lilith como aquela parte selvagem da nossa natureza, uma das, né? Ela se junta ali com outros pontos do mapa que podem representar esse lado selvagem, né? Vocês podem lembrar aí do livro da Clarissa Pinkola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos, no qual ela vai falar desse arquétipo da mulher selvagem, que justamente entra muito Lilith ali naquilo que ela determina como uma parte íntegra da mulher, que está lá por dentro, está lá dentro do nosso psicológico, que nos defende, nos protege, mas também ataca, né? Então,
a visão do que Lilith representa em cada mapa varia muito de cada astrólogo. Lembrando que a gente tem essas 4 variações de ponto de lua, você tem a lua verdadeira, você tem a lua média, enfim. Cada astrólogo vai ter ali a sua maneira de usar, alguns usam todos, enfim. E eu sempre acabo indo pelo que eu acho que é mais prático e pelo que eu já vi que dá resultado, como eu já falei aqui, é uma questão de observação. Então, para mim, a lua negra realmente representa uma parte nossa que é interessante nós conhecermos. Não determina tudo, lembrando que quando eu falo aqui de um ponto do mapa, eu estou sempre falando de um ponto, não estou falando do mapa inteiro, tem que olhar o mapa inteiro para determinar, né, como que está funcionando essa Lilith em relação aos outros planetas. Ela é uma heroína, seria a heroína da Lua. Já usaram essa expressão em alguns estudos que eu fiz e eu gostei muito, né? A ideia da heroína ou do herói é de você sair em uma jornada que te liberta ou que te aproxima mais de quem você é, né, da autorrealização. Então, basicamente, teria sido isso que Lilith fez, né, na visão da mitologia, enfim. Por isso, essa associação com o feminino. Como a gente já conversou aqui em outros vídeos, o poder da mulher, esse poder que a mulher tinha... o homem tinha o poder do homem e a mulher tinha o poder da mulher. E essa coisa da feminilidade, da sensualidade, da maternidade, é uma coisa que os primitivos, os antigos, eles tinham muita dificuldade de entender. Por isso que muitas vezes as mulheres foram representadas mitológica, enfim, historicamente, como demônios, né? Porque existe esse lado feminino que manipula. E aí que a gente vai falar da Lilith como um lado negativo. Ela tem um lado positivo e um lado negativo no nosso mapa. Muitas vezes ela representa uma parte nossa que quer ter autonomia, que quer ser independente, se desconectar do que está de uma outra pessoa, de uma outra situação. Então a gente precisa dela, digamos assim, para entender a individualidade de alguém, mas é necessário ter um cuidado, porque essa energia de não pertencer a nada e nem a ninguém, muitas vezes acaba alimentando aquele lado meio contra a sociedade, né? Então a gente pode ver Lilith muito forte às vezes no mapa, de pessoas que não se encaixaram como psicopatas, assassinos. Estou falando aqui de um caso mais grave, enfim, porque a Lilith ela pode dar uma camada ainda mais de sombra em um mapa que já tem ali alguns problemas e uma pessoa que já tem problemas em geral, que não tem nada a ver com astrologia. Lembrando que criminalmente existem algumas bases ali que a pessoa precisa responder, né? A pessoa tem a questão biológica, tem a questão social, psicológica. Para você ter uma pessoa, por exemplo, que é um psicopata, você tem vários pontos que tem que ser respondidos ali. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente vai encontrar a Lilith aflita, ou seja, em aspectos difíceis ou proeminente no mapa de pessoas que têm dificuldades de conter, de segurar o seu lado sombra. Algumas pessoas são mais sensíveis a Lilith no seu mapa e outras são menos sensíveis, depende do posicionamento. Se ela está em um dos 4 pontos cardeais, que a gente também já conversou aqui no canal, ascendente, fundo do céu, principalmente, gente, ascendente, descendente e meio do céu, tá? Ou se ela está fazendo algum tipo de conjunção, ou seja, no mesmo signo, com o Sol, com a Lua, com Vênus, com o próprio ascendente, né? A gente vai ver ela tomando uma forma diferente em cada posicionamento que ela faz. Algumas pessoas são pouquíssimo afetadas pela Lilith, a gente não vai ver ela em destaque no mapa, ela quase não se expressa. Nesse caso, não é que a pessoa não tenha algum funcionamento da Lilith ali, mas ela a gente não vai ver a Lilith, né? Provavelmente esse lado mais primitivo, mais sexual, mais esse lado que desconecta a pessoa de tudo que está ao redor dela, que quer que ela seja independente a qualquer custo, digamos assim, a gente só vai ver em determinadas situações. Mas quando você tem esse ponto em um aspecto ou em um posicionamento proeminente no mapa, a gente vai ver bem mais a Lilith. Para nós que somos mulheres, como eu falei, ela pode representar na sua parte mais positiva, no funcionamento mais positivo dela, essa parte selvagem da nossa própria natureza, né? Que é aquela que a gente tem lá dentro, que nos protege, que nos avisa das situações perigosas, que nos ajuda a levantar de uma situação difícil, de um
término de um divórcio muito ruim, de abuso sexual ou emocional, o que faz a mulher às vezes ter aquela resiliência, claro, lembrando que a Lilith ela vai estar fazendo alguns outros aspectos, não é só isso, gente, ela é só um ponto. A gente tem posicionamentos muito mais importantes no mapa, mas é que ela vai dar uma camadinha pra gente saber como é que é a resiliência emocional daquela pessoa, daquela mulher especificamente. Eu particularmente tive um sonho muito lilithiano, e eu vou até comentar aqui, porque pode ser que as outras meninas já tenham tido sonhos parecidos, e aí eu diria que a psicanálise explicaria, né? A psicanálise de Jung explicaria por que a gente tem sonhos tão parecidos. Eu já tive um sonho muito interessante, no qual eu olhava pra... Eu tava no meio do sonho, né, gente? Não sei como é que eu fui parar ali na situação, mas eu tava dentro de uma caverna, né? E eu ia me aproximando e via aqueles olhos, assim, no escuro de um felino, né? Eu via aquele brilho do felino na escuridão, e eu não sentia medo, né? Ela ia se aproximando, e quando eu vi era um felino mesmo, era uma espécie de pantera. Não sei, gente, eu não entendo muito bem de raças e tipos de animais aí, mas ela era bem escura, assim, ela chegava bem perto de mim. E quando eu piscava, ela já tinha passado. É como se ela tivesse entrado dentro de mim. E quando eu acordei, eu contei esse sonho pra todo mundo, porque eu achei incrível, porque foi justamente uma experiência daquela parte mais animal que a gente tem como mulher, né? É meio que se integrando dentro de mim. E é engraçado porque concomitantemente foi uma época da minha vida em que eu estava meio que entrando em contato com novas experiências, eu estava passando por uma transformação, e justamente quando eu estou passando por essa transformação acontece esse sonho, e que para mim é o que eu chamaria de um sonho de Lilith, porque existe uma parte primitiva da fêmea que a gente tem dentro da gente, encontrando com a nossa parte mais consciente, né? E aí eu digo que quando eu analiso a questão da feminilidade da mulher, geralmente eu olho Lilith, tá? Porque ela dá mais uma informação, além de Vênus e além da Lua. Já no mapa dos homens a gente vai ter uma outra situação. O homem geralmente, a Lilith vai aparecer como as mulheres com quem ele se relaciona e que ele se atrai, né? Existe algo para o homem, a Lilith dentro do mapa do homem pode indicar pra gente o tipo de mulher que ele sente uma atração muito forte, mas que pode não ser muito boa para ele, tá? Homens que têm Lilith em posicionamentos um pouquinho complicados no mapa pode indicar, por exemplo, que eles atraem mulheres manipuladoras, mulheres possessivas, mulheres controladoras, enfim, é necessário avaliar o mapa, mas é algo que acontece muito, tá? Pro homem, aquela mulher, ela é aquela mulher que ele deseja. A Lilith no mapa dele pode ser aquela figura que ele deseja, mas ele não consegue obter, ou ele não consegue controlar, né? E aí tem a atração, mas também tem o repelir. Então, geralmente a Lilith pode representar no mapa de um homem algumas questões sexuais que ele tem, questões com o feminino. Se não tiver muito legal ali o posicionamento da Lilith, a gente tem casos, por exemplo, Ted Bundy. Eu vou falar sobre o Ted Bundy quando a gente estiver na semana do Halloween, eu vou falar sobre o mapa dos psicopatas, dos serial killers. Se eu não me engano, o Ted Bundy, ele tem a lua dele, parte mais emotiva, em conjunção à Lilith dele. Então é interessante a gente ver como é que certos homens que tinham um problema pessoal com o feminino, enfim, ele era um assassino de mulheres, né? Tinham a Lilith complexa e difícil no mapa deles. Então a parte sexual com o feminino, alguma coisa ali não funcionou direito. Então no mapa da mulher, contudo, como eu falei, ela vai ser uma força de sobrevivência no melhor aspecto dela, mas no pior aspecto, se a gente vê que essa mulher ela não está usando muito bem a energia de Lilith, principalmente se a gente vê ali a Lilith no ascendente, no descendente, ou em alguns signos, e aí deixando bem claro que tem que olhar o mapa inteiro, enfim, a gente pode ter mulheres que têm muita dificuldade de lidar com o que é frágil, o que é mais fraco que elas, e com o que é mais forte também, com o próprio masculino, tá? Mulheres que odeiam os homens, mulheres que têm uma repulsa ao masculino muito forte, e também a crianças, bebês, ou seja, tudo que é frágil. Então, quando eu fui pesquisar o mapa de mulheres assassinas, por exemplo, mulheres que cometeram crimes contra crianças e contra bebês,
Contra homens também, a gente vê Lilith cheia de probleminhas ali, ligada a certas partes do mapa. Pra vocês terem uma noção, a gente tem a Judy Buenoana. Eu anotei aqui, gente, porque esse nome deu um nó na minha cabeça. Buenoana. Que foi uma mulher que ela matava os maridos, então... E ela tinha Lilith em conjunção a Plutão dela. E também tinha Miyuki Ishikawa. Nossa, gente, eu tive que tentar trazer o japonês que eu estudei de volta aqui. Se eu falei errado aí, se eu não falei com a entonação certa das sílabas, o pessoal que entende de japonês pode me corrigir aí embaixo. Mas ela foi uma mulher ali nos anos 40 que ela matava bebês, tá? Ela era paga para matar bebês que as mães não queriam. Então as mulheres engravidavam, não queriam a gravidez, iam nessa pessoa, que eu não vou repetir o nome, iam nessa mulher, nessa japonesa, e ela matava os bebês, ali com meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Ou seja, tinha uma coisa... É aquela parte do feminino que a gente vê que ele é o pior que o feminino pode ser, né? Matar criança, matar bebê, essa violência contra... É quase como se a Lilith, quando ela estivesse mal posicionada, e a Miyuki, ela tinha Lilith em oposição a Saturno, é quase como se ela fosse um backwards, como se fala em inglês, né? Ela fosse como se estivesse ao contrário. Justamente o funcionamento normal de uma lua na astrologia é a maternidade, né? É a sensibilidade. E quando a Lilith, que é a lua negra, né, a parte mais sombra da lua, ela está mal posicionada ou ela tem aspectos difíceis, dependendo do contexto, da pessoa, né? Não estou dizendo aqui que é o seu caso se você tem esse aspecto. Calma aí. Mas se ela tá mal posicionada, a gente pode ter uma mulher que ela tá completamente ao contrário nos instintos femininos. Então, ao invés de ela ter, por exemplo, o instinto de se relacionar de uma maneira saudável, querendo conhecer o outro, querendo se entregar ao outro, ela quer controlar o outro, ela quer dominar o outro. Muitas vezes ela quer submeter o homem, principalmente o homem, tá, gente? Eu não vejo muita questão do relacionamento homossexual aqui, da mulher, a Lilith pegando muito. O negócio da Lilith é o homem, tá? Ela tem uma certa raiva, né? Ela quer se desligar do homem. E as crianças, né? O bebê, porque é algo que interfere ali com o que eu falei, que é esse instinto que deveria ser de cuidar e proteger, que é o natural do feminino, ele vai para o contrário. E, na verdade, é um instinto de matar e de destruir aquilo que é novo, vida, né? Então, enfim, né? Não é para ninguém que está me assistindo ficar, ai meu Deus, eu tenho algum posicionamento terrível de Lilith, não. É só parte dos estudos que ajudam a gente a entender melhor o feminino dentro do mapa dos homens e das mulheres, tá? Lembrando que o homem que tem esses posicionamentos, ele pode atrair mulheres desse tipo para a vida deles, assim, posicionamentos difíceis de Lilith, ou ele pode trabalhar o feminino errado dentro dele e também ser um homem que é agressor de mulheres, entendeu? Ele vira, como ele quer se libertar do controle feminino, ele acaba criando uma violência contra as mulheres, que é o que a gente vai ver no mapa de homens que são abusadores, enfim. E aí é complicado, né, gente? Porque a Lilith, ela tem o melhor pra gente quando ela tá funcionando junto com o mapa em aspectos positivos. Ela tá te salvando, principalmente no mapa da mulher. Ela é uma salvadora, mas ela pode se tornar também uma destruidora. Por isso que é um ponto um pouco de extremos dentro do mapa. Aí eu trouxe pra vocês aqui algumas informações sobre mapas e Liliths de pessoas famosas pra gente conversar um pouquinho aqui antes de eu finalizar o vídeo. A Lilith em Escorpião, ela é uma das Liliths mais interessantes, a meu ver, porque ela tá em casa. Alguns astrólogos acreditam que o signo que se adequaria melhor a Lilith seria Escorpião, então vamos dizer que seria um domicílio. Apesar de não existir isso tecnicamente, alguns astrólogos acreditam que Escorpião seria o signo de Lilith, porque ele meio que expressa as características de Lilith, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar ali o mapa dos famosos que tem Lilith em Escorpião, e eu achei bem interessante. O primeiro deles, gente, foi o Johnny Depp. O Johnny Depp, ele tem a Lilith em conjunção a Netuno, tá? O planeta das ilusões, do auto-engano.
ali na Casa 4. E para vocês que não conhecem a história do Johnny Depp recente aí, o Johnny Depp se envolveu com uma mulher que acusou ele, uma atriz famosa também, que acusou ele de ter agredido ela, tirou foto, botou na internet. Enfim, ela fez, nossa, ela acabou com a reputação dele na época. Ele perdeu até contratos de filmes e tudo mais. E depois ele foi inocentado e descobriram que era mentira. E ele ficou muito mal, ele ficou, enfim, né, você ser acusado de uma coisa que você não cometeu. Mas você vê o tipo de mulher que ele atraiu para a vida dele? Mulheres mentirosas, mulheres manipuladoras. Ela provavelmente deve ter uma Lilith bem forte no mapa dela, assim, né, funcionando mal, óbvio. Mas a gente entende ali que no mapa do homem, a Lilith pode ser um alerta para ele, do tipo de mulher que é perigosa para ele. Então, é o caso do Johnny Depp, eu acho que é meio que mostra isso. Temos o mapa do Eminem, que tem também Lilith em Escorpião, fazendo uma ascendente. Ele agride mulheres, ele já confessou várias vezes que ele agredia a ex-esposa dele. Natalie Portman tem a Lilith em conjunção ao ascendente, e eu acho muito interessante, o ascendente sendo ali a nossa persona, a nossa aparência, que a Natalie, ela fez um filme que se chama Cisne Negro, no qual ela vai falar sobre a obsessão. Essa obsessão lilithiana tá bem representada ali por esse filme, a cara dela nesse cisne negro, né? Então faz sentido. O que eu destaquei aqui foi a Dakota Johnson, que é a atriz que fez 50 Tons de Cinza. Ela tem Lilith em Escorpião, em conjunção a Plutão na casa 10, que é a casa da profissão, da carreira. E ela ficou famosa, conhecida justamente por fazer um papel super sexual, né, que é a protagonista dos 50 Tons de Cinza. Temos também o Liam Hemsworth. Eu selecionei o Liam Hemsworth pela questão do relacionamento, tá? Pra quem já viu esse cara, esse ator, eu vou deixar a foto dele aqui. Vou tentar, né, gente, que eu tô com algum problema de edição aí nos meus vídeos, mas vou tentar. Ele tem a Lilith em Escorpião em conjunção a Plutão, e ele esteve em um relacionamento com a Miley Cyrus durante muito tempo, assim, de ir e voltar, aí casaram, terminaram, enfim. E eu acho interessante porque se você vê o Liam Hemsworth, ele é um cara super certinho, né? Ele parece todo bonitinho, todo certinho. E aí ele justamente se atrair por uma garota que representa, assim, uma coisa muito fora do padrão, né? Muito loucona, enfim. Eu acredito que ele sempre vai ter atração por esse tipo de mulher. Mulheres rebeldes, enfim, que não se encaixam muito bem. Ou ele vai continuar nessa linha, e é o que ele realmente gosta, ou ele vai começar a entender melhor a Lilith dele e se relacionar com mulheres que estejam mais adequadas ali a ele mesmo, né? Também alguns escritores que tocaram em questões psicológicas, como Dostoiévski, Franz Kafka, todos com Lilith em Escorpião, fazendo conjunção com Plutão. E tem também Emily Dickinson, poetisa, que escrevia sobre a morte, né? Inacreditável. A morte parou. Como é que é aquele poema dela? Eu não parei para a morte, por isso a morte parou por mim. Então, ela tinha essa coisa de investigar a sombra da vida, né? Questionamentos profundos. Bem da Lilith em Escorpião. Agora vamos falar um pouquinho da Lilith em conjunção ao Sol. Eu selecionei a Rita Hayworth. A Lilith dela estava fazendo uma conjunção com o Sol natal dela. E muito triste, né, quando você vai pesquisar a biografia da Rita Hayworth, é que ela teve Alzheimer muito cedo, né? Ali com 40 anos ela começou a decair completamente. Ela tinha surtos de ira, de raiva, e ninguém sabia por quê. Ela parecia muito violenta, e só muito tempo depois é que ela foi diagnosticada com Alzheimer. Então ela estava perdendo a identidade, né? Porque o Alzheimer é uma perda de memória, e a memória está muito ligada à identidade. E eu achei interessante ela ter a Lilith dela em conjunção ao Sol, sendo que ela perde muito dessa informação de quem ela era, e ela agia de uma maneira muito violenta, e ninguém sabia por quê. E ela estava perdendo a identidade. Lilith em conjunção à Lua, eu selecionei aqui William Lilly, que foi um ocultista e astrólogo famosíssimo, escreveu Astrologia Cristã, é um livro que a maioria dos astrólogos já leram em algum momento, e o Dalai Lama, né? Dalai Lama desse momento aí. E eu achei interessante porque a Lua parece que dá uma projeção espiritual com o contato da Lilith. Lilith em conjunção a Vênus, eu selecionei a Ana Bolena. Para quem não conhece aí, nunca ouviu falar, Ana Bolena foi ali uma das esposas de Henrique VIII, rei da Inglaterra, responsável por desligar a Inglaterra, a Grã-Bretanha, da Igreja Católica, né? E ele fez isso para poder casar com Ana Bolena, porque ele era casado
e ele queria casar com Ana Bolena, então ele criou toda aquela nova... É claro que tinham outras razões para ele fazer isso, ele já não gostava de responder ao Papa, mas foi uma das razões ali. E é interessante que a Ana Bolena, aqui ela tem a conjunção de Vênus com Lilith, ou seja, duas partes femininas, ou seja, a maneira como ela vivenciava a feminilidade dela, consciente que a Vênus estava muito ali ligada com a Lilith, ela se via, de certa maneira, como essa figura a sedutora, manipuladora. Ela tinha provavelmente isso na natureza dela. Ela conquista esse cara, né? Ela faz ele ficar louco. Quem já leu as cartas sabe, né? Ela faz aquele cara ficar louco. Ela não cedia a ele de jeito nenhum, deixou ele bem insano. Eu só posso se a gente casar. E aí ele acaba fazendo aquilo, no final ela acabou sem a cabeça, né? Também ele manda matar ela. Mas digamos que o poder de Lilith, né, de destruir ali um relacionamento, destruir ali muita... Por causa dessa atração entre eles dois, muita coisa ruiu na Inglaterra e muita gente morreu quando a gente pensa ali nas revoltas religiosas que houveram nas próximas décadas e séculos ali. Mas, né, não é culpa da Ana Bolena exatamente, mas a gente sabe que ela teve um poder ali todo, né, feminino no polo negativo, que é o que a Lilith muitas vezes representa. A Marilyn Monroe com a Lilith no ascendente, em conjunção ao ascendente, eu já tinha falado sobre isso lá, falei da Natalie Portman, mas eu selecionei a Marilyn porque o caso da Marilyn é um caso clássico de uma mulher que ela se identifica tanto com a Lilith na persona, ou seja, na personagem que ela interpreta, que ela se perde completamente. Se você ler ali a biografia da Marilyn, a autobiografia dela, que se chama My Story, você vai ver que ela era uma mulher muito intelectual, muito diferente daquela imagem de boneca, de sexy e de sedutora, destruidora de lares, né? Ela tinha um caso com o Kennedy, né, o presidente americano. Você vai ver que ela era muito mais do que aquilo que ela parecia. Mas ela criou meio que uma armadilha para ela mesma quando ela se associou muito a essa imagem da sedutora inveterada, digamos assim, descontrolada, que é o que a gente tem justamente da Lilith em relação ao ascendente. É muito difícil para a mulher que tem a Lilith no ascendente, tá, gente? Porque muitas vezes ela se perde no personagem que ela decide que é quem ela é. Ela não é, mas ela se identifica demais com aquele personagem da sedutora, ela pode atrair relações, ela pode ser abusada muito cedo, né, porque ela geralmente são mulheres muito bonitas, assim, tem uma sensualidade, ou elas podem, muitas vezes, usar essa sensualidade a favor delas, instrumentalizar isso, se colocar em relacionamentos realmente extraconjugais ou com homens casados, enfim. E ali ela vai se magoando muito, ela vai se destruindo muito por dentro. Então é muito perigoso quando a mulher tem a Lilith no ascendente, ela se perder nesse personagem sexualizado feminino. Meus amores, esse foi o vídeo sobre Lilith. Eu espero que vocês tenham gostado. Como não falei sobre posicionamento de Lilith em cada signo, eu falei mais sobre a Lilith em Escorpião, mas existem aí várias informações na internet se vocês tiverem curiosidade. E quando eu faço o mapa, eu falo sobre a Lilith da mulher, porque tá dentro ali do combo da energia feminina. E no mapa do homem também falo, né, sobre ali a atração e a projeção do feminino dele nas mulheres. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha clareado aí alguma coisa sobre o posicionamento de Lilith de vocês. E façam as associações, que é algo que eu sempre falo aqui. Façam as associações. A minha Lilith, ela tá expressiva no meu mapa, ela tá em algum ponto cardial, ela tá fazendo algum tipo de conjunção com Sol, com Lua. Como que isso pode se desenvolver na minha personalidade? Para você mesmo poder analisar o seu mapa até certo ponto, ok? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.